Fala galera, seja bem-vindo a mais um Healthcast. Esse Healthcast aqui promete um tema super importante, super relevante, que a gente quer clarear, desmistificar um assunto muito importante. E eu trouxe um parceiraço nosso, que ele é profissional de educação física, health trainer, nutricionista, surfista, pai da Bruninha, influencer digital. Bruno Macedo! E aí, Brunão? Mais uma vez no Healthcast, seja bem-vindo. Obrigado, é sempre uma honra, um prazer aqui estar com os melhores, né? Estar falando para os melhores, a galera que saiu da caixa, né? Saiu de um pensamento que convergia só para uma única direção, quando na verdade as pessoas estão procurando, além dessa única direção, né? Que todo mundo acha que só tem aquela direção, estão procurando mais qualidade de vida, mais tempo de qualidade, né? E aí eu me sinto realmente honrado em estar com os melhores, a primeira galera que realmente resolveu pensar diferente, estruturar diferente e voltar o atendimento para esse público. Exato. Boa, cara. Sair da miopia, né, de que só uma coisa funciona. Mas é isso aí, cara. Mas, ó, o papo hoje, ele é polêmico. Ele nasceu da minha ideia de trazer esse assunto à tona, porque um dos nossos seguidores questionou se era verdade, se não era e tal. Falei, cara, acho que vale a pena convidar o Brunão e a gente discutir sobre isso. E olha só, o peso desse episódio é muito forte, porque, como diz aí em Recife, hoje é dia de feira, Saindo, acabando o episódio aqui, eu vou para a feira e eu vou decidir se eu vou comprar mais limões ou não, hein? Maravilha, maravilha. Tá? Então é super importante esse episódio aqui. Mas, ó, antes de começar... Vai mudar a lista da feira ou não, né? É isso aí, vai mudar a lista da feira ou não. Mas antes de a gente começar, queria fazer aqui o convite para você que está ouvindo, se você é profissional de educação física, é envolvido com a área da saúde em si e quer conhecer uma galera diferente, quer conhecer uma visão diferente de atendimento, quero te mostrar a nossa certificação Health Trainer aqui na descrição, tá? Também tem um link onde você vai para a nossa página de apresentação, vai lá, conhece, venha saber um pouco mais sobre o mundo da saúde, porque a gente está precisando de gente aqui, a gente está precisando de profissionais qualificados para atender esse monte de gente aí que precisa de ajuda, precisa de apoio na sua saúde, tá? Então, vem aqui, conhece a certificação Health Trainer, conversa comigo, conversa com a nossa equipe, que a gente vai explicar certinho como que você também pode se tornar um Health Trainer. Mas vamos lá, Bruno. Maravilha. Olha só. Preciso mesmo, viu? Inclusive, preciso de parceiros para atender essas pessoas. Exatamente. Tem muita gente que chega no consultório e eu acho engraçado essa pergunta, Fabiano. Quando as pessoas me falam muito, né? Eu quero emagrecer. E aí a minha pergunta é, por quê? Boa. Mas, tá, tudo bem, você quer emagrecer, por quê? O que é que está por trás do que você... O que é que você acha que vai atingir quando você ficar mais magra ou com menos gordura? E aí saem respostas, e aí é onde a gente espreme, né, o que realmente a pessoa quer. Parece que tem implantado no inconsciente coletivo, né, de que quer emagrecer, e aí tem uma sériezinha que o cara... ele é o diabo aqui na Terra, né? E ele tem o poder de perguntar às pessoas assim, qual é o seu desejo mais profundo? Aí eu fico brincando que é nesse momento onde sai realmente que a pessoa quer brincar com o filho, que a pessoa quer acordar sem dor, que a pessoa quer render melhor no trabalho. Enfim, é onde sai tudo que a gente quer trabalhar, né? Sem excluir o emagrecimento, sem excluir o rendimento esportivo. Muito bom, cara, muito bom. E é exatamente isso, né? A gente tem que aprofundar mesmo, né, na pergunta para entender o inconsciente da pessoa por trás daquela fala consciente dela, né? Exato. Da superficial. E olha só, uma das partes que a gente lida, né, quando a gente vai para atividade física, é a imunidade, né? A gente querer não influenciar, não derrubar a imunidade dessa pessoa
quando ela começa um programa de atividade física, quando ela começa um programa de tratamento de saúde mesmo. Sim. Né? E, de alguma forma, manter os aspectos de imunidade garantidos para ela é importante. E Claro. nasceu né, a linha ou uma corrente dizendo sobre o shot da imunidade. Né, que, para mim, como ficou consciente isso para mim? Era água, limão, glutamina e gratidão. Essa é a forma meme de falar do shot, né? Assim ficou conhecido para mim. É assim que eu tive o primeiro conhecimento do shot da imunidade. Mas aí a gente pode desmistificar um pouquinho cada um desses elementos, mas depois também foram adicionados outros elementos aí, como a cúrcuma, a pimenta, né, que foram adicionados nesse shot, que bate lá e toma de manhã, e isso vai garantir a sua imunidade. Então vamos lá. Né? Vamos lá. Ingrediente, a gente pode trabalhar. Vamos. E qual que é a sua visão aí sobre esses ingredientes aí que a gente falou? Tá. Quando a gente pensa, acho que para a gente, o ponto de partida é pensar na imunidade, né? Quando a gente pensa na imunidade, a gente tem que raciocinar sobre quais elementos são importantes para a imunidade. Né? E a gente tem, desde o parto, uma contribuição importante. Então, por exemplo, a gente já tem estatisticamente documentado que quem nasce de parto cesárea adoece menos do que quem nasce de parto normal. Principalmente quando a gente fala em infecções do trato respiratório. Não é adoece menos de qualquer forma. Quando a gente vê os números de infecção do trato respiratório, normalmente, né, ou seja, estatisticamente, temos pessoas mais resistentes a infecções do trato respiratório que vêm do parto normal. E isso já... Massa isso, hein? Isso aí já coloca uma pulga aí na orelha, porque é uma coisa que a gente não tem domínio sobre. Nenhum. Né? Então, a gente tem um contato ali com as bactérias no canal ali, né? E isso se faz importante porque é o primeiro contato ali desse ser humano com bactérias que vão nos acompanhar aí para o resto da vida. Então, isso é um ponto importante. Né? Outro ponto importante é exercício físico. Então, a gente já sabe que pessoas ativas têm um sistema imunológico do que pessoas sedentárias. Certo? Um sistema imunológico mais fortalecido, né? Um sistema imunológico mais eficiente, um sistema imunológico que identifica melhor agressores, né? Porque também tem isso, tá? A gente, além de ter um sistema imunológico forte, a gente tem que ter um sistema imunológico eficiente. Quando o sistema imunológico não identifica bem um agressor, ele pode ser forte, mas promover uma ação exacerbada, como foi em alguns casos de Covid. Né? Alguns atletas que tiveram Covid tiveram uma ação do sistema imunológico exacerbada sem conseguir identificar. Né? Então, aquelas células T, que são responsáveis por ir lá identificar quais são os agressores e como deve combater, não estavam funcionando bem, mas tinha uma produção boa na quantidade, né, de defesa. Então, a gente tem exercício físico, a gente tem a exposição ao sol, né, também como um ponto importante. A nossa história genética, né, a gente tem que levar isso em consideração. Por exemplo, asiáticos têm um sistema imunológico melhor para algumas coisas do que para outras em relação a latinos. Então, existe uma história ali do nosso pertencimento ali ao continente, né, e o nosso sistema imunológico. Então, são vários pontos para a gente pensar em levantar ou melhorar o sistema imunológico, que a gente não pode ignorar tudo que vem antes disso. Tá? Eu só falei alguns pontos, a gente poderia aí se arrastar por mais pontos. Mas o shot da imunidade, ele ficou conhecido por essa misturinha, né? Coloca um pouco de água, limão, cúrcuma, pimenta preta. E nesses ingredientes a gente pode ir um a um. Né? Primeiro que a vitamina C do limão, né? O limão é um grande concentrado de vitamina C. E a gente tem a vitamina C como algo que melhora o sistema imunológico. Né? Na verdade,
a vitamina C, esse 1 grama de vitamina C, ele veio meio que do nada. Ninguém sabe exatamente de onde ele começou. A gente sabe que tem um pesquisador que pesquisava sobre a vitamina C, que ganhou um prêmio Nobel de Química, não lembro agora o nome dele, mas não foi em relação à vitamina C. O cara era um cara premiado, e aí do nada esse cara falou, velho, 1 grama de vitamina C por dia é o melhor sistema imunológico. Isso não foi posto à prova, isso não foi assim, ninguém chegou, estudou e falou, o resultado do estudo foi esse. Então essa ideia chegou. E já foram feitos diversos estudos para ver a atuação da vitamina C é não agravar infecções do trato respiratório. Tá? Então, se a gente estiver falando em relação ao sistema imunológico, a gente fala sobre diversos tipos de agressão, né? Diversos. Em relação a infecções do trato respiratório, a combinação de vitamina C e zinco reduzem a gravidade ou a evolução da infecção da doença. Isso é diferente da gente dizer que vitamina C aumenta o sistema imunológico. Certo? O que é a grande vantagem do limão é que é uma fruta. Então, o limão é uma fruta e, como qualquer fruta, existem diversos compostos bioativos, né, diferentes compostos, uma infinidade de compostos bioativos que vão ser benéficos para a nossa saúde. Então, a gente não tem uma atuação muito clara, nem muito bem documentada, assim, de um grupo que não tomou limão e um grupo que tomou limão e vê o comportamento do sistema imunológico. Perfeito. A gente não tem essa referência. Tá? E quando a gente pensa assim... Mas, peraí, tem um ponto balelinha aí agora. Ponto balelinha, vamos lá, vamos levantar polêmicas. Vamos. Tem um outro atributo ao limão nessa questão, né, nesse misturado, nesse shot, que é o atributo do pH sanguíneo, de amenizar o pH sanguíneo e dar uma melhor, acho que é a melhor alcalinidade para o sangue através desse coisa shot. Boa você ter levantado essa Boa, questão. Vamos lá. Eu acho que é uma ótima linha de raciocínio, sabe? Eu acho que esse questionamento a gente não precisa nem se aprofundar tanto assim em estudos. Mas vamos usar o raciocínio lógico. Tá? Então, você coloca meia banda de limão, né, ou 2, 3 gotas de limão, e vai influenciar ou alcalinizar o nosso sistema. O primeiro ponto é por que alcalinizar o nosso sangue ou o nosso metabolismo seria bom. Né? A gente tem um organismo biologicamente, graças a isso a gente evoluiu até onde a gente está hoje, que é muito bom em homeostase, ele é muito bom em manter o equilíbrio, na verdade um equilíbrio inexistente, é sempre uma guerra para se manter o equilíbrio. Então o nosso sangue, ele está sempre no mesmo pH ou com pouquíssimas variações. Então é uma luta para ele ficar naquele pH. E a gente tem que começar a pensar, peraí, mas eu quero alcalinizar o sangue por quê? Porque o que é que alcaliniza o sangue? Né? E aí eu vou lhe dizer o que é que torna o sangue alcalino. Por exemplo, câncer avançado, o pH do sangue está mais alcalino. Então a gente tem que se perguntar por quê. A outra coisa o pH do nosso corpo, ele varia muito. A gente tem o pH da boca, que é mais ácido. A gente tem o pH do esôfago, que é mais neutro. A gente tem o pH do estômago, que é ácido, né? Muito ácido, por causa do ácido clorídrico e de todas as atuações daquelas enzimas e dos ácidos lá. E aí, quando a gente chega no intestino, o intestino muda de pH em todas as porções. Então, por exemplo, o duodeno é mais ácido, o íleo é mais alcalino e o intestino grosso é mais ácido de novo. E todos eles com o seu sisteminha próprio. Então, imagina que no intestino tem um pH em porções diferentes e bactérias que estão ali acostumadas e que vivem e que são beneficiadas, né, naquela simbiose ali. Então, e eu imagino assim, outra coisa, nós temos mais de 5 litros de sangue circulante.
E aí eu me pergunto, será que 2 gotas, meia banda de limão, vai alcalinizar 5 litros ou mais de sangue? Né? Então eu acho que tem coisas que a Essa é uma gente... proporção boa, essa. Então isso é uma provocação que eu falo assim para a gente refletir, né, com toda essa complexidade do nosso sistema, com toda essa nossa força biológica para se manter o equilíbrio. Por que será que alcalinizar o sangue seria algo bom? Né? E sempre que eu vejo os gurus falando sobre alcalinizar o sangue, eu nunca vejo eles falando um motivo. Eu já vi falando o motivo de mudar o pH da água que a gente consome e tal, mas peraí, mas e o sangue, né? E todo o nosso sistema. Então, eu particularmente não acredito que gotas de limão consigam fazer essa função, nem que consigam beneficiar. Olha, gente, a Bruninha chegou. Um aviso, tá? Eu quero ter esse animal. Ela quer ter um animal, dá um oi aqui. Oi, Bruninha! Papai! Vai lá. Papai. Aqui é a vida real. Vida real, gente. Isso é durante os atendimentos também, tá? Por favor, papai, eu quero ter um animal desse. Tá certo. Vamos lá. Vamos passar adiante do limão agora? Bora, bora. Bora, porque a feira vai ficar mais barata hoje. Vamos. Mas isso não quer dizer que a pessoa precise deixar de tomar o limão ou de consumir limão. É uma fruta, é da natureza, tem um monte de benefício ali, não deixa de consumir o limão, tá? Mas talvez não pensando dessa forma. Exato. Tá? Ou fazendo uma coisa consciente. Se você quer tomar a sua gotinha de limão lá de manhã, cara, vai lá e faz. Se isso te faz bem, você se sente bem fazendo isso, né? E eu me lembro que algumas pessoas diziam assim para mim, Bruno, eu sinto que quando eu faço isso, eu estou me dizendo assim, eu estou me cuidando e o meu dia começa melhor, o meu dia, sabe? É um start, assim, aquele negócio azedo vai logo ali, já acende, e aí eu já me liga a isso que eu vou treinar, que eu vou melhorar minha alimentação. Então, eu já ouvi também, Bruno, que o ritual de espremer, misturar e tal, isso daí é uma coisa que eu vi recentemente, até dos próprios gurus, porque eu acho que começou a chegar esse questionamento para todos, né? E eles começaram a se defender exatamente assim, cara. Não, é um ritual para você começar o dia com o seu autocuidado. É um ritual de autocuidado. Então, quer dizer, eu tomo meu shot e eu já mando uma mensagem para o meu próprio corpo dizendo que eu estou começando o dia me cuidando. Estou começando o dia mandando uma mensagem de autocuidado para o meu corpo. Isso aí, o velho efeito placebo, no caso. Exato. Mas se o placebo servir, né, se for positivo para as pessoas. E eu digo assim, sabe, Fabiano, nem placebo, é ter o conhecimento. Não, eu já sei que isso aqui não vai agir dessa forma, mas eu gosto, tô afim. Vai fazer mal tomar limão? Não vai, lógico que é uma fruta. Isso é uma coisa que eu nem abordo tanto, Fabiana, nas redes sociais, porque eu acho mais importante bater em coisas que fazem mal. Eu não tenho para que ficar batendo tanto nisso, sabe? Eu vou ficar batendo no limão, cara. No limão as pessoas estão perdidas em relação à alimentação. As pessoas estão sedentárias, as pessoas estão comendo alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas e adoçadas artificialmente. As pessoas estão tão perdidas, sabe, que eu não tenho motivo para que ficar batendo no limão, meu amigo. Não, e se o shot é uma coisa que estimula ela a fazer uma mudança na vida dela, tome o shot, né? Por favor. Né? Em relação aos outros ingredientes, né? Então a gente vai aí, a glutamina, né? Um suplemento bastante vendido e com baixíssima evidência científica de qualquer benefício. Tá? A glutamina, a gente vê algum benefício intestinal em pessoas acamadas. Algum. Ainda assim, a ser observado, porque como a pessoa acamada precisa de tanta coisa, de tantos outros cuidados, que não dá para fazer um estudo de grupo controlado, porque você não pode tirar algumas coisas e deixar só a glutamina, você vai matar a pessoa. E aí os comitês de ética, obviamente, né, vão barrar esse tipo de estudo. Então, tirando essa situação,
para pessoas saudáveis. A gente não tem benefícios em relação ao sistema imunológico, tá? A gente tem relatos individuais sobre funcionamento intestinal, tá? Então, pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de evacuação dizem que ao tomar glutamina regularmente conseguem evacuar melhor. Só que aquela coisa, né? A pessoa melhorou, a pessoa tomou glutamina, mas a pessoa está consumindo mais fibras, está consumindo mais frutas, está bebendo água, sabe? Então, ela tomou uma série de atitudes e ela acredita a glutamina, mas são relatos de evidência, a gente não tem quase nada ligando ao benefício da glutamina, a não ser nessas situações de pessoas acamadas. Ótimo, tá? Boa. Pode ser que isso diminua também aí a conta na loja, né, de suplemento, hein? Na loja de suplemento. Boa. Boa. E aqui está um líquido, ó, cheio de antioxidante aqui, viu? Café. Opa! O rei dos grãos. Esse é fantástico. Já tomei minha dose hoje já. Boa. Em relação à cúrcuma, né? A gente bota lá um pouquinho também de cúrcuma lá no shot. E aí, assim, a cúrcuma, que na verdade a gente está pensando na curcumina, que é o composto bioativo da cúrcuma, né? Então, o composto bioativo é aquela molécula, aquela estrutura molecular que a gente está pensando aí nos benefícios. Então, imagine que a curcumina, ela tem uma biodisponibilidade muito baixa, baixíssima. E a gente coloca ali 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas, né? Para eu atingir uma atividade de cúrcuma ou de curcumina, né? Imagine que quando eu prescrevo para um paciente cúrcuma, eu coloco lá bem especificado, eu preciso de extrato seco de cúrcuma com 95% de curcumina. E todos os estudos que envolvem cúrcuma, que são estudos que falam de níveis de dor, a redução de níveis de dor, a melhora de alguns sintomas, principalmente relacionado a infecções do trato respiratório. Tá? É o que é mais estudado quando a gente fala de sistema imunológico, né? E também é o que é mais afetado ao longo de um ano inteiro, são infecções do trato respiratório. Então, a gente tem, sim, alguns estudos bem positivos em relação a isso, a cúrcuma. A gente também tem estudo mostrando melhora de função cognitiva. Tá? O problema é a quantidade. Então, para a gente ter 1 a 2 gramas de curcumina, né? Imagine que quando a gente fala de biodisponibilidade, a gente fala onde está armazenada, se está com luz, se está na sombra, de onde veio esse pó, quanto tempo esse pó passou para chegar ali, em que veículo ele está. E outra coisa, né? A curcumina, para ser bem absorvida, ela precisa ser gastroresistente. Então, ela precisa passar pelo estômago e só começar a absorvida no intestino. E isso no pó não é possível, né? A gente já começa na boca ali, através das amilases ali. Então, assim, para a gente ter 1 a 2 gramas de curcumina, a gente teria que ter aproximadamente ali 35, 45 gramas. Estou falando 35, 45, mas eu nem sei direito, porque depende de onde veio, depende de qual a qualidade daquela cúrcuma. Né? Então, a gente teria que ter uma quantidade muito grande de cúrcuma para poder ter essa quantidade de curcumina, teoricamente, nem assim está garantido. A gente tem, por exemplo, que a pimenta preta realmente aumenta a absorção da cúrcuma, tá? Na proporção de 100 para 1. Tá? Então, por exemplo, 500 miligramas de curcumina, né? 5 miligramas de pipernigrum, que é o nome da pimenta preta, do composto bioativo da pimenta preta, nesse formato também. Então, 95% de extrato seco de pipernigrum na pimenta preta. Então, essa questão de proporção, a gente não tem estudo que usou cúrcuma, a gente tem estudo que usou curcumina. Perfeito. E para extrair a curcumina é super difícil, né? É super difícil. A gente pode até ter mais na frente aí estudos que testem a cúrcuma. Como a gente tem estudos que fazem com gengibre, tá? E que mostram atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e antifúngica. Melhoramento de células T auxiliares
tá? E melhoramento de toda essa atividade que envolve identificação de agressor. Tá? Então, você tem um sistema imunológico mais eficiente. Então, a gente tem isso com gengibre, que tem o composto bioativo gingerol, xogaol e terpeno. Eita, quanto palavrão agora. Tipo o esternocleidomastoide, né? Pois é, em aproximadamente 1 grama de gengibre, a gente tem 6 miligramas do 6-gingerol. Tá? Então, veja que é uma questão de quantidade. Embora essa quantidade já é uma quantidade suficiente para que a gente tenha essas atividades benéficas do gengibre. Boa. Tá? E os estudos com gengibre, tem estudo que usa o gingerol e tem estudo que usa o gengibre. Assim como a gente tem estudo em relação a sono, que usa a melissa, né, o chá de melissa, como a gente tem estudos que usam um composto bioativo, passiflora. Né? Então, os estudos com compostos bioativos, geralmente as doses são maiores, né? E a gente fica, para usar em casa, a gente fica sem referência. Né? Então, hoje a gente tem algumas substâncias que são utilizadas assim, estudos que usam melancia, estudos que usam beterraba, que usaram a melissa, né, a folha, como usam o gengibre e o extrato de própolis, sem ser exatamente o composto bioativo isolado. Tá? Então, assim, em relação ao sistema imunológico, a gente tem, digamos assim, com substâncias inteiras, caseiras, gengibre e extrato de própolis. Pronto. É esse ponto aí que eu queria chegar agora, porque eu ia contar a história da academia do Marcão, que é uma academia fictícia, mas é a academia do Marcão. Quando eu fui treinar na academia do Marcão, ele falou assim, cara, você precisa começar a tomar agora, para não cair a sua imunidade, própolis. E ele dava uma ampola de própolis para cada aluno novo. Toma esse negocinho aqui. Não era ampola de outra coisa, não. É de própolis mesmo. A outra ele cobrava. Essa daí ele dava de graça. Para justamente as pessoas não adoecerem, né? Pois é. Com o intuito de que própolis, gotas de própolis, ajudariam, então, na imunidade dessas pessoas. Né? Então, aí a gente chegou nesse ponto do própolis que a gente não tinha levantado lá no começo, mas o própolis também entra aí, né? Também entra. Agora sim, Fabiana, a maioria dos estudos, eles usam doses maiores, eles usam doses grandes, né? Por exemplo, os estudos com vitamina C usam doses de 8 gramas no dia. Inclusive, 8 gramas no dia é desconforto gastrointestinal na certa e é a maior limitação dos estudos que usam acima de 4 gramas. Tá? Então, assim, para você ter alguma atividade melhorada ou alguma infecção atenuada com 8 gramas de vitamina C e ficar tendo diarreia e dor intestinal o tempo todo, não vale a pena. No extrato de própolis alcoólico, nos estudos também usam quantidades maiores do que no dia a dia. Tá? No dia a dia a gente pede ali 10 a 15 gotas, né? Geralmente, e nos estudos eles usam mais que o dobro disso. Então, como cientista eu não sou não, mas como metido a cientista, a gente gosta de chegar muito próximo das referências, do público estudado, do que foi visto ali dentro daquele público, tá? E algumas pessoas se sentem desconfortáveis em usar, por exemplo, 30 gotas de extrato de própolis, mas é o que chega mais próximo dos estudos, tá? O gengibre é 1 grama, a maioria dos estudos que utilizam, né? E geralmente a gente usa só a raspazinha ali do gengibre. Então, o gengibre não é o gengibre... 1 grama é pouco. É o gengibre puro mesmo. O gengibre puro mesmo. Ralado. Tá? Então, a gente já tem alguns benefícios, né? Fora isso, a gente tem também algumas ações interessantes. Por exemplo, a utilização de probióticos. Né? A vitamina D tem uma função importante no sistema imunológico. A utilização de probióticos, mas eu sempre digo que o probiótico ele não é a primeira estratégia que a gente faz ao cuidar do intestino. Eu explico, inclusive, para os pacientes
que, olha, não é a primeira estratégia, porque primeiro a gente precisa cuidar da casa para depois a gente chamar um convidado. Porque senão a gente vai assustar o convidado. Então, você vai colocar bactérias positivas lá no seu intestino, né? E não vai ter um ambiente ali, as paredes intestinais devidamente, digamos assim, preservadas para que se mantenha. Então, quando você coloca probiótico logo de primeira no tratamento intestinal, pensando em beneficiar a flora intestinal, o microbioma, você corre 2 riscos. Um é não fazer nenhuma atividade, porque simplesmente aquilo não vai ficar lá, aquelas cepas não vão ficar. E o outro risco que você corre é piorar, tá? De você ter um crescimento bacteriano muito grande, porque quando a gente fala em probiótica e a gente pensa assim, bactérias do bem e bactérias do mal, né? A gente faz logo essa dicotomia. E, na verdade, não é exatamente assim. A gente precisa ter um equilíbrio de jogo entre grupos de bactérias, vírus e outros micro-organismos, mas realmente mais de 90% são bactérias. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre essas cepas e a gente precisa também das bactérias do mal. Elas precisam estar ali. O que parece acontecer é que, por exemplo, essas bactérias do mal, elas não podem estar num número elevado, mas elas também têm que estarem ali. Então, quando você coloca logo o probiótico, você pode causar um desequilíbrio maior do que estava. Então, não é a primeira estratégia. Tá? Eu, por exemplo, um dos pacientes que exercício físico vem antes do probiótico. Depois que você estiver regular no exercício físico, mais de um mês, fazendo exercício físico, na quantidade que lhe for possível, aí eu digo que a última estratégia é o probiótico. Perfeito. Tá? Mas a gente já tem estudo mostrando que grupos com probiótico tiveram um sistema imunológico melhor do que grupos sem o probiótico. Perfeito, hein? Galera, e você que está com a gente aqui, né? Esse daqui é um primeiro episódio que a gente vai trazer, o Bruno vai estar com a gente mais vezes aqui. Então, se esse papo aqui foi interessante para você, se o assunto nutrição funcional, o assunto sobre como melhorar, né, de alguma forma, a nutrição dos seus clientes é interessante, coloca suas dúvidas aqui na descrição desse vídeo, porque a gente vai ter mais bate-papos como esse aqui com o Bruno, e aí a gente pode usar as suas dúvidas para transformar num próximo episódio. Tá? Então, coloca aqui, aproveita, vai aqui embaixo, coloca aqui e abre esse canal para a gente poder trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês. Tá? Então, a gente está construindo esse canal para ajudar você também. Muito bom, Bruno. Muito bom. Tem um último... Só tem a agradecer, né? Eu gosto muito quando a ciência bate na cara da gente, né? Mas, peraí, tem um último elemento que a gente não falou, hein? Tem um último elemento que a gente não falou, que é a gratidão, pô. Pronto, tem que fazer um estudo randomizado aí. Pessoas que agradecem e pessoas que não agradecem, né? O que acontece. Mas, assim, eu acho muito positivo essa conversa. Muito se fala, né? A nutrição, hoje, ela vive de modas, ela vive de engajamento, coisas que engajam e que se espalham. Assim, muito, às vezes eu digo que o meu trabalho é mais desfazer as coisas, né? Desfazer os mitos. E eu acho muito positivo quando a ciência não dá suporte a algo que a gente acredita. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Tá? Então, eu acreditava numa conduta, ou acredito numa conduta, vou me aprofundar nos estudos, e a ciência me mostra que não é bem assim, ou não é dessa forma. Né? A gente tem muito o pensamento mecanicista, né? Então, a gente... um aminoácido é formador de proteína, a proteína é formador de músculo. Então, eu vou tomar um aminoácido que vai formar a proteína que vai aumentar o músculo. Essa forma de raciocínio que a gente diz é uma forma mecânica. Mas para a ciência precisa ser assim, tá bom. Coloca um grupo tomando aminoácido, vamos ver como é que foi, e aí vamos ver como é que foi o resultado. E o resultado não é suportado. Então, na mecânica faz sentido, mas quando na prática não faz. Perfeito. Tem que ter um embasamento, né?
Tem que ter embasamento. Perfeito, cara. Boa, e mais uma vez aqui deixar o convite. Inclusive, dentro da nossa certificação Health Trainers, tem um conteúdo específico do Bruno lá, que é a neuronutrição, né? Como você pode ajudar os seus clientes aí através do entendimento da neuronutrição, tá? Então, mais uma vez aí fica o convite. E o convite aqui também para você passar a seguir o Bruno Macedo, né? Nas redes sociais, que ele posta muitos conteúdos incríveis lá, legais, divertidos. A Bruninha de vez em quando aparece por lá. Sempre, Bruninha sempre tá por lá. Legal. Como que é o seu Instagram mesmo? Compartilha com a galera aí. Vou deixar na descrição Bruno Macedo, também. Nutri Personal. Show de bola. Show de Me bola. acha lá. E é isso, galera. Obrigado, Bruno. A gente se vê no próximo episódio. E para você que ficou com a gente até aqui, se isso foi interessante para você, compartilha, vai aqui embaixo, compartilha, leva para outros profissionais, traz cada vez mais gente aqui para assistir, para debater com a gente. A gente quer abrir esse canal para a gente cada vez construir conteúdos que ajudem vocês. Tá bom? Um super abraço aí. Valeu, Brunão. Abraço, obrigado, Fabiano. Obrigado a todo mundo.